Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos experimentar esse novo jeito para ver se dá certo, para a gente poder fazer as coisas de um jeito melhor, para a gente poder ficar com o sabadinho livre para todo mundo. Assim vocês vêm na hora que vocês quiserem, eu também faço na hora que eu quiser e posto no dia que eu quiser, e a gente pode ter uma liberdade maior. E depois a gente pode fazer o nosso encontro, o nosso café quântico, né? Para discutir todas as coisas que a gente não entendeu. Então eu acho que vamos ver como é que fica e depois eu quero a opinião de vocês, tá? Para ver se deu certo, se vocês acharam que ficou legal. Então, no nosso último encontro, a gente falou sobre o emaranhamento quântico e de como o presente, passado e futuro se mesclam e como que a gente tem uma percepção muito diferente disso, né? A gente tem uma percepção de que linear ainda, e todo esse trabalho que a gente tem para entender, né, como a Soraya falou, que não entendeu nada, todo esse trabalho, ele é justamente para desenvolver o pensamento não linear, que é o que é mais difícil para nós. Na hora que a gente conseguir mudar o paradigma no pensamento, as coisas não vão ficar tão diferentes, tão difíceis para a gente compreender. Então eu acho que vocês têm que ter paciência com vocês mesmos. É um assunto, não é que ele é tão difícil, ele é outro paradigma, então você tem que aprender a mudar a tua visão de mundo para poder entender. É isso que torna as coisas mais complicadas e mais difíceis. Então, não se desanimem com a dificuldade de entender, porque é normal, é assim mesmo. A gente precisa se esforçar, e há uma hora que nem andar de bicicleta, sabe, gente? Aliás, a bicicleta hoje tem uma história aqui no nosso videozinho de hoje. É que nem andar de bicicleta. A gente vai indo, se desequilibra, cai, esfola o joelho e chora, depois vai de novo, o pai segura atrás, né? Uma hora a gente aprende a andar de bicicleta e fica tudo mais fácil. É a mesma coisa, precisa treinar a nossa cabecinha, que aprendeu desde sempre a pensar de um jeito e tem que pensar de outro. É essa a grande dificuldade. Então tenham paciência, como eu falei para vocês, a gente vai fazer um encontro presencial depois deste encontro aqui, desse tópico aqui, que é para poder arrumar tudo que tiver desarrumado ainda, e a ideia é fazer isso, fazer 4 tópicos e depois um presencial, e assim a gente vai tentando acertar e tentando fazer com que todo mundo entenda. Bom, então a gente vai falar hoje, como eu disse para vocês, do tunelamento quântico. Eu espero que vocês tenham assistido os videozinhos que eu passei. Um é do próprio tunelamento quântico e outro é do Dr. Quantum, que eu adoro, o Alan Wolf, que fez esses desenhos animados, essas animações, porque ele fala de um jeito muito simples e muito fácil da gente entender, né? Porque ele, brincando, ele mostra com a bolinha lá como é que seria nós, terceira dimensão, aparecermos para um ser de 2 dimensões. A gente ia levar um susto, né? A bolinha lá levou um susto e depois ele viu que era só uma forma de ver. Então, vamos seguir adiante e paciência, e vamos ver de novo, que uma hora a gente vai ficar craque de pensar desse jeito. Porque, pessoal, esse é o futuro. Tudo isso que a gente está usando, essa tecnologia toda, eu falando com vocês agora aqui, graças a Fabiola, que eu aprendi a fazer o vídeo, a computação quântica que está começando, os microscópios de tunelamento quântico que vocês vão ver aí agora, que vocês viram já no videozinho. É isso aí, é isso que tá. Então a gente tem que começar a entender para sair dessa massa de gente que não entende o que tá com o celular na mão, tá com um aparelho que é quântico, né? Só por causa da física que nós temos um celular. Como eu falo, que a gente consegue falar com uma pessoa do outro lado do mundo em tempo real, andando dentro do carro, viajando e falando com a pessoa do outro lado do mundo. O que é isso? Não tem nada de linear nisso.
Então, se a gente não entende isso, a gente está fora do mundo atual, não é nem do mundo futuro, é do mundo atual. Então, tenham paciência, pensem bastante na necessidade de estar aprendendo isso, não só para psicologia, que é o caso da Soraya e da Fabíola, que trata com pessoas, mas de todo mundo, para todas as áreas é importante, para biologia, para tudo hoje vai passar por aí. Então é um conhecimento que tem que ficar bem, pelo menos mudar a nossa cabeça para que a gente possa pensar nesse novo paradigma. Então vamos começar o nossa conversa de hoje sobre o tunelamento quântico e depois eu passo para vocês em seguida, vou passar antes o PowerPoint para vocês irem seguindo, né? Então eu vou lendo e depois vou parando para explicar. Saber que o que é impenetrável para nós realmente existe, manifestando-se a nós como a sabedoria superior e a beleza mais radiante, que nossas faculdades maçantes só podem compreender em suas formas mais primitivas esse conhecimento, esse sentimento está no centro de toda a verdadeira religiosidade. Nesse sentido, e somente nesse sentido, eu pertenço às fileiras de homens religiosos devotos. Essa frase é do Einstein, tá? Então, assim, né? O saber que o impenetrável para nós realmente existe, manifestando-se como sabedoria superior, é quase uma religião, né? E esse conhecimento, esse sentimento está no centro de toda a verdadeira religiosidade. E então, nesse sentido, ele diz que pertence às fileiras dos homens mais devotos. Então, assim, tudo que é desconhecido, tudo que é além da nossa compreensão, parece que vira religião, mas na verdade é uma profissão de fé mesmo, né? Então ele começa dizendo assim, esse autor que a gente está pegando hoje, que na alegoria de Platão, da caverna das sombras, a realidade é envolta em trevas e percebemos apenas ecos e sombras que refletem a realidade além do mundo dos sentidos. Platão também acreditava que alguém poderia atingir a iluminação, liberando a mente e permitindo que fosse envolvida pela luz divina. Vocês lembram da alegoria de Platão da caverna, né? Que as pessoas estavam na caverna e que viam tudo pela sombra e não sabiam qual é que era a realidade. Esse conhecimento que a gente tá começando a desenvolver agora tem a ver com isso. É como se você fosse para a luz, né? Não visse só as sombras. É por isso que tem uma dificuldade. E o tunelamento quântico é uma outra base, junto com o emaranhamento quântico, para a gente começar a entender tudo isso que vai vir pela frente. E a nossa percepção. Hoje nós vamos falar de percepção, de como as nossas percepções são limitadas. Por isso que o autor que eu peguei hoje, ele está falando da alegoria da caverna, porque é tudo uma questão de percepção e de como nós somos limitados. A gente não pode achar que nossos sentidos, os nossos 5 pobres sentidos são tudo que existe e que a gente tem muito mais além disso, né? Então nós vamos falar de percepção, por isso que ele começa com a história da alegoria da caverna, né? A capacidade de ver a luz, no entanto, é limitada pelos sentidos e pelo fato de que o cérebro funciona através da inibição, filtrando a realidade de modo a proteger o cérebro e a mente de uma sobrecarga. A mente e nossa concepção da realidade são restringidas por nossos sentidos e capacidades perceptivas. Essas influências inibitórias dos lobos frontais e núcleos do sistema límbico, como a amígdala, filtram a incrível quantidade de estímulos que de outro modo seriam esmagadores. Então, gente, é isso. O nosso cérebro, ele funciona por inibição. Nós vamos ver mais adiante a função da serotonina, que na verdade é inibitória, para você não conseguir ver tudo de uma vez. E a gente acha que só que nós temos a capacidade, ela está lá encruadinha. O que nós estamos fazendo aqui é desenvolver essa capacidade, né? Porque os nossos sentidos são muito limitados. Então, a nossa concepção da realidade é restrita
por nossos sentidos e capacidades perceptivas. Essas influências inibitórias dos lobos frontais e núcleos do sistema límbico filtram a incrível quantidade de estímulos que de outro modo seriam esmagadores. Eu não sei se vocês viram um vídeo que rolou há um tempo atrás na internet, de uma cientista, uma neurologista, acho que ela era neurologista, eu não sei se ela era americana ou inglesa, que sofreu um AVC e que na hora do AVC ela conseguiu chamar o médico e ela ficou 8 anos paralisada, acho que sem falar, mas ela teve um AVC do lado esquerdo do cérebro, então ficou funcionando o lado direito só. E ela conta nessa experiência dela como as coisas ficavam todas espalhadas. Ela pegou o cartãozinho do médico assim para chamar o médico na hora que ela estava tendo o AVC e ela conseguiu ver o número, mas as letras começaram a voar, porque como ela é neurologista, ela percebeu que era um AVC do lado esquerdo. E como o lado direito sozinho, ele deixa tudo muito solto, muito diferente do que a percepção do lado esquerdo, que é onde foca, né? Então esse vídeo, eu vou procurar o nome dela e depois eu passo para vocês, porque é muito claro, né, como o nosso cérebro funciona. A gente acha que percebe tudo, não percebe quase nada, porque a gente não pode perceber. Na verdade, não tem uma necessidade ainda disso, até porque a gente, como fala aqui, seria uma experiência esmagadora você sentir tudo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, as duas amígdalas, localizadas nos lobos temporais, são compostas por neurônios que podem responder às informações auditivas, visuais, olfativas, gustativas e táteis simultaneamente, ao mesmo tempo, que são os chamados neurônios multimodais. É a amígdala que permite que a mente consciente experimente um sabor doce, uma melodia agradável ou determine se algo pode ou não ser comido. Esses neurônios da amígdala são modulados por neurotransmissores como a serotonina, que desempenha uma função inibitória. Caso contrário, pode-se ver cores sonoras e de sabor, resultando em sobrecarga de confusão sensorial. A serotonina, via inibição, permite que a mente permaneça focada em estímulos selecionados enquanto ignora tudo que é filtrado. Vocês já pensaram, gente, ver cores sonoras, ver o som das cores, ver o sabor de uma cor, ou, né, enxergar o som? Deve ser uma coisa muito doida, a gente não consegue. Então, esses neurotransmissores, como a serotonina, eles têm esse efeito inibidor, né, nas amígdalas, que permite que a consciência fique focada, fique focado em um estímulo, para que não haja essa pane pra gente, né? Esses nossos sentidos é que moldam a realidade, pois se as portas da percepção fossem abertas a tudo, a mente se perderia no infinito. Na física quântica, essa configuração da realidade é descrita como o colapso da função de onda, tá? Então tá tudo espalhado, a gente foca o colapso da função de onda, que a gente já viu e todo mundo já sabe o que é. No modelo de Copenhague da física quântica, a realidade última é o contínuo quântico, um frenesi de atividade eletromagnética que não tem forma ou substância até ser percebida por um observador consciente. No entanto, o ato de observar não cria realidade. Em vez disso, o que é percebido são as manchas, nós e envolvimentos que podem ser observados como forma, causa, efeito e, portanto, realidade. O resultado de um desacoplamento dos quanta no contínuo quântico coerente, que coagula em uma forma de nó que é observado como um colapso na função de onda. Percepção serve como um filtro de ajuste fino, um processo pelo qual a consciência pode seletivamente atender aquelas imperfeições no contínuo quântico que são então reconhecidas como vacas, gatos, cadeiras, moléculas, luas, planetas,
todos os quais parecem ter forma e substância, quando de fato esses seres e outros objetos consistem principalmente de vazios no espaço, constituído por um frenesi de atividade eletromagnética. Então, o que a gente vê como realidade, na verdade, é um frenesi eletromagnético que não tem substância, apenas aparenta ter substância e forma, né? Porque a percepção serve como um ajuste fino num processo que a consciência seleciona as imperfeições do contínuo quântico. Então, tudo é um frenesi eletromagnético que a gente detecta e vê como substância e forma. A rapidez com que isso acontece cria essa ilusão de solidez, fenômeno melhor descrito pelo princípio da certeza de Heisenberg, a probabilidade de que uma partícula esteja em um lugar específico. Chegamos então ao tunelamento quântico. A solidez, como vocês estão vendo, é uma ilusão. Portanto, é possível passar por um objeto sólido entre os buracos dentro desse frenesi de atividade eletromagnética por meio de um processo conhecido como tunelamento quântico. Foi demonstrado, por exemplo, que uma partícula energizada pode passar por uma barreira sólida, e essas descobertas levaram ao desenvolvimento do microscópio de tunelamento, do diodo de túnel e da computação quântica, que já existem e estão por aí, né? Em 1973, Leo Szilard, Ivar Giaever e Brian Josephson receberam o Prêmio Nobel de Física por seu trabalho em tunelamento quântico e supercondutores. O tunelamento quântico também é um fenômeno biológico. O tunelamento de elétrons e prótons desempenha um papel fundamental na respiração celular, na fotossíntese e na nucleossíntese do DNA. Ao escavar através das barreiras de energia circundantes, elétrons, prótons, partículas, todas podem passar através da pele, ossos, órgãos e sair do outro lado, um conceito conhecido na biologia quântica. Acredita-se que o tunelamento quântico ocorra apenas na escala quântica e não pode ser percebido pelos sentidos, mas isso pode não ser preciso, pois os sentidos são biológicos e sujeitos à mesma lei. Portanto, como um microscópio de tunelamento, se os sentidos recebessem energia suficiente ou fossem liberados das influências inibitórias, então a pessoa poderia sentir e depois passar a percepção pelo túnel, que são mais ou menos são iguais, mas depois a gente vai ver isso mais tarde, aos tais buracos de minhoca, né? Entre os espaços que dão solidez, essa ilusão de solidez. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o LSD, que é a experiência engraçada da bicicleta, que eu descobri pesquisando isso, que o dia da bicicleta é dia 14 de abril, mas não tem nada a ver com a bicicleta. Acontece que foi o dia que o Albert Hofmann, que é um cientista que trabalhava no laboratório da Sandoz, descobriu o LSD. E ele ele tomou aquilo ali, que ele não sabia bem o que era, isolou aquela substância, e aí ele foi para casa, estava meio assustado porque ele começou a passar mal, e ele foi para casa de bicicleta. E esse dia, né, todas as pessoas que curtiam, os hippies que curtiam muito LSD, falaram que era o dia da bicicleta, porque ficou famoso no mundo, porque foi quando ele se sentiu mal porque ele tomou LSD. Enfim, LSD 25 e tunelamento quântico. A ditilamida do ácido lisérgico, que se chama LSD 25, foi criada por Albert Hofmann em 1938, que então experimentou em si mesmo com uma dose de 250 microgramas de LSD puro em seu laboratório na Sandoz e depois foi para a casa de bicicleta. Ele ficou hipnotizado pelas cores incríveis e pelo aprimoramento dos seus sentidos, mas logo se sentiu tão sobrecarregado e confuso que achou que estava envenenado. Chamou um médico e nada de errado constatou-se, exceto o dilatamento nas pupilas
e pânico total diante das percepções exacerbadas. O som de uma maçaneta de porta ou de um automóvel que passava transformaram-se em percepções óticas. Cada som gerou uma imagem vividamente mutável, com sua própria forma e cor, consistentes, levando-o ao pânico. Já pensou? O cara não sabia o que era aquilo, tomou, achou que ia morrer, né? Mais tarde, Hoffman afirmou que o LSD liberou uma faculdade inata de experiência visionária. Ele disse que o fez se sentir renascido e deu a ele a habilidade de ver de novo. Mas ele também alertou que o seu uso pode representar uma perigosa transgressão proibida de limites. E no vídeo aqui no PowerPoint eu estou mostrando para vocês, tem aqui uma figura de uma tomografia do cérebro, de um cérebro normal e de um cérebro estimulado pelo LSD. Então dá para ver que o cérebro fica iluminado, ele fica como que incandescente, né? Ele fica todo diferente. Agora a gente vai ver um relato de experiência desse outro cientista. Vou pegar o relógio para ter noção do tempo aqui. Desse outro cientista, que depois vocês vão ver, né? Que é um relato que ele está contando também a história da experiência dele com o LSD. Em 1967, eu e os meus melhores amigos, Big John, Jerry, Dorothy e Richard, viajamos para São Francisco para obter o LSD-25 de Owsley Stanley, que é um cara famoso que vendia, né, fabricava e vendia, que o fabricava legalmente até ser proibido. Mas isso não impediu Owsley. Entre 1965 e 1967, ele produziu cerca de 1 milhão de doses, incluindo o famoso Purple Haze, que compramos 10 comprimidos, cada um com 270 microgramas de LSD 25 puro. Jerry, Gerald e Richard pegaram cada um meio comprimido no caminho de volta para nossas casas na Bahia Sul, e eu os deixei no The Park, junto com John, que concordou em cuidar de nós. Eu esperei até que eu estivesse estacionado o carro de volta na minha casa e em seguida engoli um comprimido inteiro, 270 microgramas. Esta seria a minha primeira viagem. Enquanto percorria as 2 milhas de volta ao The Park, notei que as árvores, as flores, os gramados e os arbustos, todos pareciam mais brilhantes, mais coloridos, radiantes, como se fossem iluminados por dentro. Parando, peguei uma folha verde bem iluminada. Eu podia sentir o gosto da cor verde através das pontas dos meus dedos. Estava pulsando, irradiando essa energia. Era como se eu pudesse sentir a sua energia vital entre meus dedos. Então percebi que podia ver as células individuais da folha, e então a fina estrutura celular ampliou e pude ver suas pequenas veias e as células circundantes pulsando com vida. Foi tudo muito real, como se meus olhos tivessem se tornado um microscópio. Fiquei espantado e me lembro de ter pensado, como é que eu nunca vi isso antes? Por razões que eu não posso explicar, esqueci-me de ter tomado LSD apenas 15 minutos antes, mas lembrei-me de que meus amigos estavam à minha espera no The Park. Após a minha chegada, eu estava tão impressionado com as cores, os sabores, os cheiros, a incrível vivacidade e clareza. Sentei-me para observar e absorver tudo. Quando John se aproximou para ver se eu estava bem, eu apenas sorri e acenei com meu braço e minha mão, só para ver dezenas de braços e mãos se arrastando um no outro. Cada uma delas parecia igualmente real, como se houvesse numerosas cópias de eu, cada um acenando com a mão, embora ligeiramente fora de sincronia uma com a outra, e deixando rastros em sua esteira. Vocês lembram daquela primeira aula do que eu falei sobre o Tao, sobre os Upanishads, que tem a figura do Purusha, né, e dos deuses fazendo tudo aquele monte de percepção assim? É mais ou menos isso que a gente pode até comparar, tá? As diversas realidades, né? Estudei minha mão, exatamente como havia ocorrido com a folha verde que eu havia acariciado no caminho para o parque. Era como se meus olhos tivessem se tornado um microscópio.
Eu podia ver a fina estrutura celular da pele e então era como se meus olhos se tornassem um microscópio de tunelamento, 20 anos antes da sua invenção. E as camadas celulares se tornassem aparentes e os núcleos internos, e se eu pudesse diferenciar entre diferentes tipos e camadas de células da pele. E então pude ver dentro da minha mão ossos, ligamentos, tecidos e vasos sanguíneos. E então pude ver o sangue e os glóbulos vermelhos e brancos se movendo dentro das veias, todos indo na mesma direção, apenas para serem ligeiramente recuados entre as batidas do meu coração, e então continuando sua jornada. Fiquei simplesmente perplexo e novamente tive o pensamento: como é que eu nunca vi isso antes? Ele esquecia que ele tinha tomado LSD e estava assim, né, perplexo com tudo que ele estava vendo. A montanha que estava à vista, eu percebi, não era sólida, mas foi pontuada por uma longa série de buracos que estavam em movimento, como um trem de bolhas gigantes, correntinhas, fileiras de buracos surgindo e saindo da existência, todos indo na mesma direção. E eu pude ver através desses buracos em movimento na montanha, o céu e o oceano para o outro lado. Então ele começou a ver através desse movimento de buracos e correntes e umas coisas estranhas que se movimentavam na montanha, ele conseguia ver do outro lado da montanha. E pude ouvir um avião a jato. E então vi, através dos buracos na montanha, um avião voando sobre o oceano em direção à montanha. E finalmente o avião apareceu sobre a montanha, alto no céu, momento em que John pisou na minha frente e disse: você está olhando para a sua mão há muito tempo. Ou seja, ele estava lá viajando, vendo tudo aquilo e estava olhando para a mão, né? Então deixei a minha mão cair e novamente trilhas de inúmeros braços e mãos. Mas enquanto John fazia perguntas, olhei para ele e pude ver as ondas de vibrações da sua voz, movendo-se pelo ar em minha direção. E então John começou a fracionar em bilhões de partículas quadradas, como se estivesse se desintegrando e tornando-se uma nuvem de partículas. E eu podia ver através dele o céu. E então o próprio céu começou a fracionar e a dividir-se ao meio. E então era como se o céu estivesse se partindo e rolando para longe em direções diferentes e eu pudesse ver atrás do céu. Como uma parte, muitas horas depois, quando os efeitos começaram a diminuir, Richard e eu, de alguma forma, entramos em sua casa. Entramos no seu quarto, acendemos as luzes negras e deitamos no chão para curtir seus cartazes psicodélicos. Ouvimos então uma incrível música celestial, tocando como clássica, mas mais profunda, mais vibrante, como se fosse realizado por deuses celestiais. Richard e eu comentamos sobre a sua incrível beleza. E em um ponto eu perguntei: que estação é essa? Ele não sabia, então nos levantamos para olhar apenas para descobrir que o rádio estava desligado e nem estava conectado. Nesse ponto a música parou. Quando voltamos a ligá-lo, o Led Zeppelin tocou nos alto-falantes. No dia seguinte, quando o Richard e eu chegamos à casa vizinha de Jerry para compartilhar as aventuras, a mãe e o pai de Jerry estavam sentados em silêncio, lendo e ouvindo uma tal música clássica. Que canção é essa? Eu perguntei. Mozart. Richard e eu trocamos olhares. Então, assim, é como se eles tivessem ouvido a música, né, das pessoas que estavam do outro lado, com uma clareza muito grande e com uma profundidade muito grande, porque a percepção estava aumentada. Então, eles acharam que era do rádio, mas o rádio não estava nem ligado. Daí eles ligaram o rádio e tocou o Led Zeppelin, então não era do rádio. Era simplesmente da casa do vizinho que estava tocando e que eles conseguiram captar, né? Falando em Mozart, né? Mozart era um exemplo disso tudo, porque eu até já comentei deles, acho que no outro tópico do emaranhamento quântico, né? Mozart ouvia a sua música em sua cabeça, já composta, sendo tocada por uma sinfônica. Ele escreveu fazendo poucas ou nenhumas correções, como se tomasse um ditado, enquanto ouvia como se fosse um rádio tocando a música dentro da sua cabeça. Mozart era uma criança prodígio, e aos 10 anos ele já era um famoso compositor e intérprete. No entanto, mesmo nessa tenra idade, esse gênio musical e virtuoso escreveu suas composições sem necessidade de pequenas correções.
Aos 12 anos de idade, ele escreveu 3 óperas, 6 sinfonias e mais de 100 outras obras musicais que apresentou para reis e rainhas. Como declarado nos diários de Nannerl era a irmã dele, e Leopold, que era o pai, quando alguma grande composição estava funcionando em seu cérebro, ele estava puramente absorto, andava pelo apartamento e não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele não precisava de um piano forte. Piano forte era o piano da época, né? Mas levava música e papel e começava a escrever. Ao contrário de outros compositores que trabalhavam sobre suas composições, fazendo numerosas mudanças e correções, os manuscritos de Mozart têm poucas ou nenhumas correções. Como a música apareceria em sua totalidade em sua cabeça, ele escreveria o produto acabado, dizendo simplesmente: está tudo composto, mas ainda não escrito. Talvez exista uma consciência cósmica ou um contínuo quântico de consciência que contém todas as informações e que é necessário apenas um cérebro que possa sintonizar e acessar canais selecionados. Mozart talvez possuísse um cérebro como esse. É óbvio, né, gente? A gente sabe que que tudo está no contínuo quântico, ou nos arquétipos, como queiram, ou nos registros acásticos, como queiram. Então precisa ter alguém que tenha um cérebro capaz de sintonizar com isso. Uma abertura, né? Uma mediunidade, a gente chama de mediunidade, né? Mas uma abertura para que possa captar essas coisas. A gente vê também isso naquela outra experiência que todo mundo já teve, já viu, já leu, de que uma invenção ocorre num lugar do mundo e sem que os cientistas não tenham se comunicado. Hoje isso é meio difícil, né? Porque todo mundo se conecta. Mas num outro lugar do mundo descobre a mesma coisa na mesma época. Por que isso? Porque tá na hora, né? Tá maduro. Então os cérebros, o conhecimento da pessoa tá maduro. Porque não adianta você tá diante de uma... Que nem o Mozart, por exemplo. Se ele não soubesse música, ele teve que aprender, né? As partituras, escrever as partituras, as notas. Ele precisou aprender. Quando você aprende uma coisa, o seu cérebro fica disponível para aquilo. Não adianta querer, né, que uma pessoa que nunca viu música na vida, escreva. Ela pode até tocar, mas ela não sabe escrever a música. Então, a gente precisa estar preparado com o conhecimento para poder captar todas essas coisas que estão rolando aí no inconsciente coletivo, no contínuo quântico. E Mozart era uma pessoa que tinha isso, como Nikola Tesla, como eu já comentei na outra vez, né? A neurociência do tunelamento quântico. Neurônios serotonérgicos, que chama 5HT, exercem influências generalizadas e muitas vezes tônicas e inibitórias numa variedade de áreas cerebrais, incluindo e especialmente a inibição da entrada sensorial, de modo que os estímulos que são mais salientes são atendidos. Ou seja, o 5HT parece estar envolvido